pessoal, aqui é a pastora Selma Benjamin gravando novos vídeos para vocês, trazendo palavras de vida, trazendo palavras de consolo e também orientação bíblica. Nós vamos hoje falar sobre alguns assuntos diferentes, mas eu quero gravar um vídeo porque eu já gravei um outro vídeo antes onde fala que eu vi o céu. E também, como do mesmo jeito que eu vi o céu, eu também fui levada e eu tive a oportunidade de ver o inferno. E eu já recebi várias cartas, várias pessoas pedindo esta gravação desse vídeo. Por isso eu estou gravando esse assunto para dizer para você que está assistindo, para outras pessoas aí, que o inferno, gente, realmente é real. Não é uma invenção da Bíblia, não é uma invenção que cristão está falando, não. Deus realmente tem uma área reservada para aqueles que realmente não servem o Senhor e aqueles que não querem Jesus Cristo como Salvador. Deus, Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar, para pagar o nosso débito que tínhamos com Deus, mas as pessoas, quando rejeitam o único método de pagamento que Deus fez para os filhos, para os homens em si, a raça humana em si, quando eles rejeitam o único método, então não tem mais salvação. O resultado realmente para pagar essa dívida que o ser humano tem com Deus, que é a dívida do pecado, só resta o inferno. E eu já tive algumas visões do céu, visões diferentes, gravei uma e já tive outras visões, inclusive às vezes, outras vezes que fui ao céu, o Senhor me contou coisas que iriam acontecer aqui na terra, e realmente assim que eu voltei, uma semana depois aconteceu o que o Senhor tinha me falado. Então eu tenho essas experiências com Deus, o Senhor, pela graça dele, não porque eu sou melhor do que ninguém, ou porque sou a santona, isso não, pela graça do Senhor. O Senhor me presenteou com essas revelações, me permitindo ter esse tipo de visão. E hoje eu quero falar para vocês que o inferno é real. Eu estou até aqui com um texto bíblico que eu separei, que está lá em Mateus. Deixa eu abrir a Bíblia aqui que eu quero ler para vocês. Está em Mateus 25, verso 41, que fala assim, olha gente, olha o que fala. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, tem um fogo eterno, tem um lago de fogo preparado, onde o diabo será jogado, mas não só ele, gente. Todo aquele que rejeitar a palavra de Deus e o método da salvação. O método da salvação é através de Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus já deixou isso escrito. E um dia, gente, eu estava na minha casa orando, e eu tinha um lugarzinho reservado numa outra casa que eu morava, não nessa. E eu estava orando ali naquele lugar, bem quietinha com o Senhor, e de repente eu escutei uma voz que me disse assim, bem mansa, eu vou te levar num lugar. O lugar aonde eu vou te levar, você nunca poderia ir só, mas eu estou com você, eu estarei com você. Falou assim, eu escutei. Falei sim, Senhor, porque eu reconheci que era a voz do Senhor, do Espírito Santo falando comigo. E aí, de repente, quando eu falei sim, Senhor, o que abriu, gente, foi como fosse uma aspiradora, um vácuo grande, mas dessa vez no fundo da terra, como se a terra abrisse assim e me sugasse. Era uma coisa grande, um vácuo que abriu e me sugou. Naquilo que me sugou, naquele vácuo, não sei exatamente explicar, mas vamos dizer um túnel, e me sugou naquele túnel e eu comecei a ir e fui indo, de repente eu cheguei, era uma caverna. E a caverna tinha como que era um espaço assim no meio para você andar. Do lado tinha como larvas, a outro lado tinha como larvas, e lá no fundo era explosões de fogos, era como saía fogos amarelo, meio avermelhados, e eu escutando aquele barulho, aqueles estouro, aquela coisa, e de repente comecei a entrar naquela caverna. E eu fui entrando, só que o sentimento quando eu fui entrando naquela caverna era de pavor, era de medo, era de um sentimento horrível que foi tomando conta de mim. E eu fui olhando do lado, e algo me chamou a atenção, muito, muito, muito sério. Aquele corredor que eu estava ali andando, eu vi pessoas enterradas ali, mas só que elas estavam enterradas só até o meio.
Até assim, da barriga para cima, para baixo, do umbigo para baixo estavam enterradas, mas daqui para cima estavam completamente livres, e elas botavam a mão para cima, assim, gritando, gritando, gritando. Um puxava o cabelo, o outro gritava desesperadamente. Eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, e eu via seres humanos ali. E eu vi um homem, o cabelo curtinho, repartido assim no meio, e ele me olhou com uma cara de desespero tão grande, e de repente eu vi uma mulher. E quando eu vi uma mulher, ela toda descabelada, ela deu a mão para mim. Quando ela deu a mão para mim, eu dei a mão para ela. Quando eu fui para pegar a mão nela, eu senti um toque na minha mão, abaixando a minha mão e tirando a minha mão rapidamente, dizendo para mim assim, não toque nela. Quando eu não toque nela, me tirou a mão assim, eu olhei para o olho dela, e ela para mim assim, aquela cara de desespero, gente. O que mais me marcou, e eu tenho até hoje, e quando eu falo, me dá assim, me dá um pouco de dor, de lembrar a cara de desespero daquela mulher gritando por socorro ali no meio daquela larva que ela estava enterrada. E quando a mão me tocou na minha mão, tirou a minha mão e disse assim, não toque nela, eu ouvi, não te é permitido tocar nada aqui. Eu só quero que você veja algo. E foi me levando a mais, e foi me levando. E quando eu fui caminhando a mais lá dentro, quando eu estava me aproximando daquela a caverna mais onde eu estava vendo os fogos, aquelas luzes, aquele calor intenso vindo lá de dentro, eu comecei a entrar em desespero. E aí a voz dizia para mim assim, acalme-se, eu estou com você, acalme-se, você não está só. E eu me acalmava um pouco e caminhava um pouco mais, e de repente eu comecei a ouvir vozes lá de dentro. E eram vozes como que, eram vozes de muitas vozes falando ao mesmo tempo, e como se tivesse tendo uma reunião, algo estava acontecendo lá dentro. E eu fui aproximando, e quando mais eu aproximava para ver realmente aquele calor, aquele desespero, aquele sentimento que foi gerando dentro de mim de medo, de desespero, de pavor de estar ali dentro, eu comecei a gritar. E eu gritava, não, eu não quero ver, eu não quero ver, eu não quero ver, e eu não quero ver. E eu comecei a gritar, e aí o Espírito Santo, que eu creio que era o que estava comigo, o que falava comigo, dizia, acalme-se, acalme-se. E eu dizia, não, eu não quero ver, eu não quero ver. E eu cheguei um pouquinho mais, e quando eu cheguei um pouquinho mais, o calor intenso lá de dentro veio assim, tomou conta praticamente de mim. Aí eu realmente disse, eu não quero ver, eu não quero ver. E eu olhei novamente, quando eu vi novamente, eu vi mais pessoas enterradas, mais pessoas, e elas estavam só do umbigo para baixo. De cima elas se arrancavam, elas se mordiam, elas se apertavam, elas arrancavam o cabelo em desespero, em desespero. E eu disse, eu não quero ver. E quando eu disse eu não quero ver, o Espírito Santo disse para mim assim, então tá bom, acalme-se. E quando falou, então tá bom, acalme-se, imediatamente passou a visão, eu já não estava vendo mais, e eu estava deitada ali no meu lugarzinho de oração, mas gente, eu estava chorando tanto, eu estava chorando tanto. E aquela sensação de pavor, de medo ficou em mim, aquela sensação, aquele horror. E o cheiro também, esqueci de falar, tinha cheiro de enxofre. Quando eu entrava lá dentro, aquele cheiro de enxofre misturado com o cheiro de algo queimando, mas não sei definir o cheiro, só sei dizer o cheiro de enxofre, sim. Onde eu vou, e se tiver aquele cheiro de enxofre ou qualquer coisa, eu já rejeito imediatamente, porque me vem à memória esta cena que eu vi. E aí quando eu acordei, aquele cheiro no meu nariz, aquela sensação de pavor dentro de mim, e eu orei e disse, Senhor, o que foi isso? Senhor, o que foi isso? Até então, eu não entendi, até o Senhor me explicar que aquilo era o inferno. Eu disse, Senhor, o que foi isso? Senhor, o que foi isso? E o Senhor falou, eu estava te levando para ver o inferno e a reunião que o diabo tem com os anjos. Como ele arquiteta planos para destruir o meu povo. Mas você não conseguiu chegar até o fim para poder ver. Mas o que você viu já é suficiente para saber que as pessoas estão indo ao inferno em quantidade. Por isso eu preciso que você pregue a minha palavra. E é por isso, gente, que eu
estou aqui na câmera ou vários vídeos e vou por esse mundo todo e prego o evangelho, evangelizo onde eu for, Israel, México, Brasil, Estados Unidos, aonde eu for eu levo a palavra do Senhor, porque o inferno é real. Eu vi com os meus olhos as pessoas enterradas do umbigo para baixo e o desespero que essas pessoas tinham, os gritos que essas pessoas faziam. Então, o que eu tenho para dizer aqui para você que está assistindo esse vídeo, se você é crente, não brinque de ser crente com o Senhor. E se você não é, meu amigo, minha amiga, você ainda tem tempo. A palavra do Senhor é verdadeira. A palavra do Senhor diz que todo aquele que vem a Cristo, Cristo não lança fora. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que vem a Ele, todo aquele Ele recebe de braços abertos. E o Senhor disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, se estão falando de outras religiões, se você está em religião, pode ser espírita, gente, que prega uma coisa tão bonita de ajudar o próximo, todas as obras feitas aqui na terra ficarão na terra. O único caminho que nos conecta à eternidade, que nos conecta a uma vida eterna, que vai nos dar segurança realmente de uma vida eterna é Jesus Cristo. Então você pode ser um espírita, você pode ser um hindu ou um budista, que nossa, o budista é zen, ele só faz o bem, ele não anda se explodindo por aí, que quem anda se explodindo por aí são os muçulmanos radicais, que eles chamam, porque tem os que não são radicais, mas todos eles estão enganados. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, gente, o livro mais vendido em todo o tempo, de todo o século, milhões e milhões de cópias são vendidas. E este livro aqui fala de uma verdade. Este livro fala de Jesus Cristo, o único caminho que leva a Deus. E também fala que o diabo é o nosso adversário, que está ao redor procurando quem possa tragar. Se ele está, 1 de Pedro 5,7, se ele está procurando quem possa tragar, gente, é porque ele quer realmente tragar vidas, levar vida a suicídios, levar vida a desespero, levar casais a separar se separarem, esposo de esposa, brigas, confusões, para que ele possa entrar, reinar ali naquela família e levar a destruição, levar a suicídio, levar a desespero, levar a estresse, levar a medos, levar a angústia, porque é esse o trabalho dele. Eu realmente não vi a reunião, o plano que eles estavam fazendo lá dentro, mas pela minha experiência de vida e pela palavra de Deus que eu já li e por todas as pessoas que eu já aconselhei e aconselho até hoje, eu vejo como o diabo realmente tem arquitetado planos para poder destruir a vida das pessoas. Então a minha palavra para você hoje é, realmente eu vi o inferno é real, ele existe de verdade. Agora, é conosco, depende de nós se vamos para lá ou não. Deus nos deu direito de escolhas, Deus nos deu liberdade de escolha, e você pode escolher aqui na terra, é aqui, não é lá, quando eu chegar lá com Deus eu vou dizer, Senhor, então eu escolho a ti. Não, é aqui na terra, enquanto estamos vivendo aqui, que nós vamos escolher se nós queremos ter uma vida eterna com Jesus Cristo, ou se nós queremos ter uma vida eterna com o inimigo, porque vida eterna, a eternidade é muito longa, gente. É isso que nós temos que pensar. Vamos nos assegurar que a nossa eternidade está garantida com Cristo. Aí você fala, mas pastora Selma, e se isso tudo que você está falando não é verdade? E se é um engano, uma mentira, foi uma fantasia da tua cabeça? Você pode pensar isso. Eu sei que foi verdade e é verdade o que eu estou te falando. Agora, se você preferir esperar para quando chegar lá em cima conferir com Deus, aí é problema seu. Agora, eu só sei do seguinte, que não tem um versículo na Bíblia, nada que fale na Bíblia, que é quando chegar lá que nós vamos ter que decidir. É aqui, na terra, o tempo é aqui, na terra. E Deus está te dando esse tempo hoje, meu amigo e minha amiga. Então eu quero falar para você que está assistindo esse vídeo. Se você gostaria de aceitar Jesus Cristo como dono e salvador da sua vida, garantir uma eternidade com Cristo,
Faça comigo agora uma oração. Aceita Jesus Cristo, garanta o teu passaporte para a eternidade através dele. E não só isso, Jesus disse assim, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, João 10:10. Se Jesus veio para nos dar vida, não é uma vida só eterna lá em cima, é uma vida aqui na terra também, onde você vai desfrutar de paz, alegria, onde você vai estar bem em família, onde você vai se sentir completo por dentro, não vai ter insegurança, não vai ter medo, porque o nosso Deus, que é o nosso pastor, vai cuidar de todas essas áreas para nós e vai nos dar um espírito seguro, uma mente sadia e um coração firme. Então, se você quer aceitar Jesus Cristo como dono do Senhor, então eu faço este convite para você nesse dia e falo, aceita Jesus, faça essa oração comigo. Repita, Senhor Jesus, hoje, nesse dia, eu aceito a Ti como dono e Senhor da minha vida. Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, entra no meu coração e reina comigo e me dá a eternidade e o Espírito Santo, tá bom? Se você orou comigo, eu tenho certeza que essa simples oração já fez um efeito na sua vida, tá? Você tá vendo meu e-mail passando aí na tela? Manda um e-mail para mim, me conta a tua história e teus pedidos de oração e eu vou orar por você, tá bom? Deus abençoe, nos vemos nos próximos vídeos.